Fala, meus amores, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Se você não me conhece ainda, sou Roger Sampaio, sou cientista de dados e é sempre muito bom estar aqui. Essa é a nossa terceira aula do nosso preparatório para a certificação IA 900. Se você está aqui comigo, parabéns, significa que você é uma pessoa dedicada. E somente as pessoas dedicadas têm sucesso na vida. Outras vão ficar apenas no querer, mas nunca vão realizar. Roda o VT Produção. Visão computacional. Nada mais é do que técnicas que vão trabalhar, vão lidar com processamento visual. Ou seja, eu vou capturar a imagem de alguma maneira, seja utilizando uma câmera, através de uma imagem, um vídeo, e vou fazer algum tipo de tarefa com ela. Por exemplo, eu posso pegar uma imagem, capturar, tirar foto de uma imagem e pedir para o modelo descrever a imagem. O que ele está vendo? Ou então posso criar um aplicativo de reconhecimento facial para saber se é a Joana que está logando no celular dela ou não. Existem muitas aplicações. E a visão computacional, em particular, é uma das áreas da IA que mais cresce justamente devido à habilidade cognitiva, de enxergar, Então, um dos sentidos mais nobres que nós temos como seres humanos é a visão. E você poder ensinar uma máquina a enxergar objetos, reconhecer, é realmente muito poderoso. Beleza? Então, aqui tá algumas tarefas que podem ser realizadas. Classificação de imagens, detecção de objetos, segmentação semântica, análise de imagem, detecção, análise e reconhecimento de rosto, reconhecimento óptico de caracteres. E o Azure nos oferece serviços para trabalhar com cada uma dessas tarefas. Classificação de imagem. O que seria classificação de imagem? É você capturar uma imagem e pedir para um modelo de aprendizado de máquina, um modelo de visão computacional, classificar. Aí ele vai dizer o que ele está vendo. Ele vai verificar o conteúdo. Então ele vai pegar, por exemplo, uma imagem dessa que você capturou e passou para ele, e ele vai dizer táxi. Se você passar essa imagem que você está vendo na sua tela, ele vai dizer copo. Que ele vai dizer, sei lá, pincel. Beleza? Então, classificação de imagem nada mais é do que uma tarefa que você vai dizer o conteúdo. O que ele está vendo, Qual é o conteúdo daquela imagem, beleza? Aí nós temos também detecção de objetos, utilizado para detectar objetos na imagem e dizer, inclusive, a sua localização. Então, suponha que você passe essa imagem para o aplicativo que você criou de visão computacional. Ele vai dizer que isso aqui é um ônibus e esse aqui é um carro. E ele vai dizer exatamente aonde está o ônibus e aonde está o carro, E aqui ele vai dizer que é ciclista. Então ele identificou, olha só, ônibus, carro e ciclista. E ele disse aonde estava cada um desses objetos. E ele identificou colocando uma caixa delimitadora, Uma caixa delimitadora vermelha para o ônibus, um azulzinho para o carro e um verdezinho para o ciclista, Beleza? Aí tem uma detecção mais avançada chamada de segmentação semântica, que ele vai dizer também, ele vai detectar o objeto, Vai dizer se é carro, se é ônibus, e vai dizer a localização aonde ele está. Mas ao invés de ele fazer uma delimitação com uma caixa ao redor, ele vai pintar os pixels, Então, olha só, aqui ele está dizendo que é um ônibus e ele disse exatamente aonde está o ônibus, Ao invés de botar um quadrinho vermelho ao redor, ele pintou o ônibus, ele pintou os pixels do ônibus. Aqui ele disse que é o carro e aqui ele disse que é ciclista. Então, a diferença entre detecção de objetos e a segmentação semântica é uma detecção de objetos, só que ela é mais avançada, no sentido que ele diz exatamente aonde está o objeto. Ao invés de desenhar, uma caixinha delimitadora, ele pinta os pixels.
Aí nós temos também análise de imagem, que você dá uma imagem para o aplicativo de visão computacional, ele vai descrever aquela imagem. Então ele não vai dizer apenas táxi, carro, ele vai dizer, olha, uma pessoa com um cachorro numa rua. Ele descreveu essa imagem, né? Ele analisou e descreveu. Nós podemos ter detecção, análise e reconhecimento de rostos. Então, dada essa imagem aqui, ele vai dizer exatamente aonde estão... Vai detectar as pessoas e vai dizer aonde estão o rosto delas, olha só. E, por último, reconhecimento óptico de caracteres, que é ler textos e imagens. Aqui, dada essa imagem, ele consegue ver que isso aqui é um texto e consegue ler, né? Consegue interpretar. Tá dizendo, ó, o Banco de Toronto. Então, são tarefas que podem ser feitas com a visão computacional, classificação de imagem, detecção de objetos, detecção, análise e reconhecimento de rostos, segmentação semântica, análise de imagem, reconhecimento óptico de caracteres. Quando nós estivermos estudando sobre os serviços, né, tem serviços que possibilitam fazer várias coisas, né, então você não é necessariamente um serviço para cada uma dessas coisas, né. Em um mesmo serviço você pode classificar a imagem, você pode fazer reconhecimento óptico e por aí vai, beleza? Para trabalhar com visão computacional, nós temos um servicinho chamado Azure AI Vision. Quando você cria esse serviço, nós iremos ver isso na prática, ele vai abrir o estúdio para você desenvolver o seu aplicativo de visão computacional e alguns recursos dele incluem análise de imagem para você extrair descrição. Baseado na imagem tal, o que você está vendo? Eu estou vendo um cachorro fazendo xixi na rua. Face, para você fazer detecção e reconhecimento facial. E reconhecimento óptico de caracteres, para você extrair texto, impresso ou imagem. Aí nós temos também outra carga de trabalho chamada de processamento de linguagem natural, que inclusive está bastante em alta. É chamada de NPL, que inclusive é o que está por trás da Siri, das Alexa, do ChatGPT e por aí vai. O que é processamento de linguagem natural? Nada mais é do que técnica para lidar com a linguagem humana, seja escrita ou seja falada. Então, você pegar, por exemplo, a voz de uma pessoa, detectar que a pessoa está falando e fazer uma transcrição. Ou então você pegar um texto que está numa linguagem em português e traduzir ele para inglês. E por aí vai. A Siri, né? A Siri é processamento de linguagem natural na veia, porque ela é capaz de reconhecer a voz, fazer a transcrição e interpretar ainda os comandos. Beleza? Então, olha só, a PNL, ou seja, processamento de linguagem natural, possibilita você analisar e interpretar textos em documentos, e-mails, entre outras fontes, interpretar a linguagem falada, traduzir automaticamente entre frases, entre diferentes idiomas, interpretar comandos e determinadas situações. O serviço que vai trabalhar com processamento de linguagem natural é chamado Azure AI Language, né? Nós também temos o Azure AI Speech. Quando você cria, por exemplo, o Azure AI Speech, você pode trabalhar com o Azure Speech Studio, que é como se fosse uma IDE para você desenvolver tudo que você precisa, né? Para a sua aplicação que vai trabalhar com PNL. Inteligência documental e mineração de conhecimento. Isso é outra carga de trabalho. E o que vem a ser inteligência documental? Gente, nada mais é do que o gerenciamento, o processamento e o uso de grande volume de dados encontrados em formulários e documentos. Então, você consegue, por exemplo, fazer automatização de contratos, de formulários e por aí vai. Suponha que eu tenho um escritório de advocacia. E esse escritório ainda é a moda antiga, no sentido que eu imprimo todos os contratos e por aí vai. Aí eu quero agora ser tudo digital, eu não vou imprimir mais nada. Então eu posso utilizar serviços do Azure que ofereça para mim a inteligência documental, para que eu possa fazer o escaneamento desses contratos, desses formulários, né? E é uma coisa vale a pena ressaltar. Não é apenas você simplesmente pegar do papel e levar para o computador, né? Tornar digital. É muito mais do que isso. Você consegue fazer análise em cima desses dados. Então, suponha, por exemplo, que eu tenha
digitalizado, né? Que eu realmente tenha todos os documentos aqui, né? Eu cadastrei lá no serviço do Azure, tenho todos os contratos lá, né? Então eu posso, por exemplo, fazer pesquisas avulsas. Eu quero saber todos os contratos do período do ano de 2022 até 2023, ou então todos os contratos que um determinado cliente tem. É realmente uma inteligência, não é apenas pegar do papel e transformar digital, vai muito além disso, entendeu? Você consegue realmente fazer todo o gerenciamento desses documentos, né? Processar e analisá-los também, né? E o serviço que nos oferece isso, entre muitos, nós temos o Azure AI Document Intelligence. Documentos digitalizados, adicionar pesquisa de documentos e por aí vai, beleza? Aqui, inteligência documental. Então, eu posso, por exemplo, digitalizar, né, enviar uma fatura e ele vai reconhecer automaticamente pontos-chave daquela fatura. Então, ele é capaz de pegar a data da fatura, a data que ela foi emitida, o nome do cliente, o período do serviço, as informações do cliente, o ID, de forma automática. Ou seja, você transformou digital, né? E ele consegue fazer esse reconhecimento, né, dessas informações importantes de uma fatura, independente de qual seja ela. Aqui eu posso, por exemplo, aplicar inteligência documental em um documento geral. Então, olha só o tanto de coisa que ele consegue extrair, né? Ele está extraindo os parágrafos, está extraindo aqui, ó, os parágrafos tudo de informações do cliente, por aí vai, beleza? Então, olha só, você consegue também extrair informações sobre recibo. Olha aqui, ele fala o nome do recibo, a data do recibo, os itens daquele recibo, modelo de contrato, identidade, e você pode criar seu próprio modelo, né? Suponha que você tem um template, um padrão de documento, de contrato na sua empresa de advocacia. Aí você customiza, né, para que ele sempre possa pegar corretamente as informações do cliente, informações do contrato. Isso, imagina o quanto que isso pode te ajudar, né? Ao invés de você pegar aquele contrato e cadastrar tudo na unha, né? Lá no sistema, ele já pega automaticamente. Olha que lindo, olha que poderoso, né? Isso economiza horas e horas, né? Porque se não fosse assim, eu teria que pegar um contrato e digitar. Mesmo que eu tivesse um sistema para cadastrar o contrato, eu teria que cadastrar cada informação do contrato, né? E isso já está pronto para nós, né? Já é automatizado. É muito legal. Realmente, ganha-se muitas horas de trabalho, né? E mineração de conhecimento é o que, gente? Nada mais é do que a extração de informações de um grande volume de dados, geralmente de dados não estruturados, pode ser, por exemplo, vídeos, para você criar um armazenamento de conhecimento pesquisável. Então, você pode usar isso aí, por exemplo, para fazer a importação de todos os vídeos e depois fazer a pesquisa. Eu quero saber todos os vídeos, né, em que... Deixa eu... Não vamos pegar de vídeo, vamos pegar esse de documentos, né? Igual eu falei, eu vou escanear todos os meus recibos. Depois eu quero saber, vou fazer uma pesquisa. Todos os recibos que foram emitidos no ano de 2017, no período de janeiro ou no período de fevereiro, beleza? E para isso nós temos o Azure Cognitive Search, que permite a criação de índices e insights e integra outros serviços. Nós também temos o Azure AI Document Intelligence. Vamos avançar? E por último, IA generativa. O que é IA generativa? Generativa vem de gerar. Nada mais é do que uma categoria da inteligência artificial que possibilita você criar conteúdo sintético, baseado no conteúdo original. Então, você já viu aqueles aplicativos da IA que pede para você... eu quero que você grave a música, só que com a voz de fulano de tal, né? A Pablo Vittar cantando uma música que nem é dela, né? Cantando uma música lenta, né? Parece que é a Pablo Vittar, mas não é. Isso aí é a generativa, né? Usado como entrada de linguagem natural, podemos descrever uma saída gerando texto, vídeo, imagem ou código. Aqui está um exemplo, ó. Aqui foi gerado pela IA, né? São obras de arte geradas pela IA. Você dá uma descrição para ela, né? Eu quero que você gere obra de arte que lembre o Renascimento. Olha só que legal, né?
Parece que foi literalmente um artista que fez, mas foi a inteligência artificial. E se você pedir para gerar novamente essas imagens, vão ser outras imagens geradas. Beleza? Então já falamos de todas as cargas de trabalho, né? Vamos só relembrar de elas. Deixa eu voltar para cá. Nós falamos do aprendizado de máquina, visão computacional, processamento de linguagem natural, inteligência de documentos, mineração de conhecimento e IA generativa. O que você precisa entender, pelo menos nesse momento da aula, é o que cada um faz, né? Nós iremos, ao longo do curso, ao longo do preparatório, criar exemplos práticos. Por enquanto, eu preciso que você apenas tenha a visão geral do que é cada um deles. Beleza? Por enquanto é só isso. Um beijo no coração e até mais.